Deus, avançamos, com a graça de Deus, seguimos. Então, Marcos 9, dos versículos 42 a 50, permaneça com a sua Bíblia aberta, como eu tenho pedido aos irmãos, orientado. Com a sua Bíblia aberta, você vai examinando o texto bíblico e entendendo, atribuindo a mensagem da palavra de Deus. Vamos ler a Escritura, irmãos? Marcos 9, 42 a 50. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor que lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, porque é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um de teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Oremos mais uma vez. Senhor, é a tua palavra verdadeira, viva, eficaz, oportuna, orienta o nosso coração para a tua santa verdade, para aquilo que o Senhor nos tem revelado. Ó Deus, obrigado por tua graça. Agora dá-nos aprender um pouco mais de ti. E que apesar do instrumento falho de nossas limitações, o Senhor, pelo teu Espírito, aplique esta palavra em nossos corações. Ó Deus, nós confessamos aqui que por mais eloquente que um homem seja, ele não é capaz de levar esta palavra lá no recôndito, no mais profundo do coração. Essa é uma obra que somente o Senhor pode fazer. O Senhor é que traz o morto à vida. É o Senhor que, pelo poder da palavra, pode trazer, Senhor, aquele que está moribundo, a saúde, a vida, a jornada contigo. É o Senhor quem fala a nós. É o Senhor quem comunica a verdade. Então, Senhor Deus, faze o que lhe aprouver. E apesar de nós, abençoe-nos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos diante de um texto bastante severo, direto, explícito. Eu sei que muitos de nós não estão habituados com uma linguagem direta e verdadeira. Aliás, talvez nossa geração padeça de um mal, que é confundir verdade com amor. A gente acha que quem é muito verdadeiro não é amoroso. Que o amor releva, deixa passar. Que o amor não aponta o dedo na ferida. Que o amor não explicita, de fato, aquilo que o é. Para vocês, quando leem a Bíblia, quem nós poderíamos citar como o maior personagem, a maior revelação plena do amor na Escritura? Presumo eu que a resposta direta e rápida seria Jesus Cristo. Ele é a exata expressão do ser de Deus, e logo se João diz que Deus é amor, Jesus é a expressão plena e absoluta do amor. Concordam com isso? Mas também quero dizer a vocês que o personagem que mais falou sobre o inferno em toda a Bíblia foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque amor e verdade caminham juntas. Nossa geração pode relevar, imaginar que a gente possa ter algum tipo de amor sem verdade. Mas amor sem verdade é simplesmente carnalidade, paixão. O nosso Deus é um Deus de todo amor. E o seu amor está intrinsecamente ligado com a sua justiça. O Senhor Jesus está alertando uma coisa muito profunda para nós, meus irmãos, que é a luta contra o pecado, trazendo a nós a realidade de que nós somos inclinados ao pecado, precisamos lutar contra isso e que o inferno é absolutamente real. Pastor Hernandes tem uma frase que ele diz: sim, o inferno é real,
e ele está no final de uma vida sem Cristo Jesus. Pense numa seguinte história que eu imaginei aqui. Você imagina alguém chegando num plantão médico, e essa pessoa foi picado por uma serpente, por uma víbora. O veneno já está circulando na sua corrente sanguínea, já está trazendo consequências severas ao seu corpo. Ele precisa de um tratamento, de um soro imediato. O seu risco de morte é iminente. Entretanto, ele entra no consultório, o médico examina, muito amoroso, muito cortês, muito cordial. Ele vê que o paciente está assustado, com muito medo, pronto a desfalecer. O doutor, mesmo percebendo a gravidade, diz assim: isso não é nada. Foi apenas uma picadinha de mosquito, rapaz, vai para casa, logo vai ficar tudo bem. Desenha até uns coraçõezinhos assim na receita médica, entrega ao paciente. Então o enfermeiro assistente, depois de ver aquela cena, o paciente sai e fala: doutor, parece que o caso era muito mais grave que isso. Por que o senhor despediu esse paciente sem atendimento? Então o médico responde: se eu dissesse para ele o perigo e o risco real, ele ficaria assustado. Lhe daria uma descarga de estresse desnecessária. Estragaria o dia dele. Mas doutor, responde o enfermeiro, ele pode morrer. Daí já não é problema meu. Parece uma história estranhamente ridícula para você? Sem nexo? Parece loucura o que esse médico fez? Mas se eu dissesse que diante da Escritura, nós agimos de forma muito semelhante. Nós estamos vendo pessoas sendo condenadas, e não é por uma morte física tão somente, mas condenadas à eternidade sem Deus, a um inferno que a Bíblia diz que o fogo não se apaga, que o verme não morre, e nós estamos atenuando, tratando de forma assim diminuta as coisas que deveriam ter peso real. A gravidade do pecado. O pecado mata você espiritualmente, e o pecado leva você para o inferno, se você não estiver debaixo do sacrifício e da remissão bendita que Jesus dá aos seus. Nós precisamos lembrar a igreja que Deus nos chamou a lidar com o pecado de forma séria. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina aqui nessa seriedade da luta contra o pecado é que há um perigo de que na nossa jornada cristã nós cometamos um pecado muito grave para o Senhor, que é o pecado de escandalizar os pequeninos. Veja bem no versículo 42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. É um pecado muito grave para o Senhor Jesus. Quem são esses pequeninos? Podem incluir crianças, sim, mas o contexto imediato significa os humildes, os fracos na fé, os iniciantes, aqueles que são de Jesus, mas ainda são frágeis. Estão começando a jornada. E o que é fazer tropeçar os pequeninos? É levar alguém ao pecado, é desencorajar alguém espiritualmente, é influenciar alguém negativamente pela palavra, pelo exemplo, pela omissão. É como o Senhor Jesus falou para os fariseus, lá em Mateus 23, que eles não entravam e queriam fechar a porta para que outros entrassem. Então o Senhor está falando algo muito sério aqui. Ai de quem fizer tropeçar, quem escandalizar, quem prejudicar a jornada de um pequenino de Jesus. Nós lemos hoje um texto na classe para novos membros, é que Jesus faz uma oração muito bela ao Pai. Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Há um compromisso muito grande em nós, que já temos uma jornada com Deus, de colaborarmos para que outros que estão caminhando na fé, caminhem com firmeza, com clareza, sejam encorajados. Isso desperta a gente a orar para que de forma alguma nós sejamos pedra de tropeço para alguém. Cuidado para que o orgulho do seu coração não se torne uma dificuldade. Tem muita gente na caminhada que está iniciando, que é um pequenino de Jesus, e nós às vezes somos desatentos. Durante todo o tempo de pastorado que estive no Brasil e aqui também, eu sempre cuidava de falar aos novos na fé que estavam chegando, especialmente aqueles por batismo e profissão de fé. Olha, a igreja é uma bênção, mas quando você começar a servir nos bastidores, você vai encontrar dificuldades, pecados, nem sempre as coisas serão coerentes como aquilo que a Bíblia diz. Então guarde o seu coração, olhe para Cristo e permaneça firme. E por que essa ressalva? Porque muitas vezes as pessoas não se dão conta de que elas são observadas como aqueles que deveriam ser exemplos.
A Bíblia vai dizer, como pais e mães na fé, como gente que deve encorajar outros, tomar pela mão e guiar, e não ser pedra de tropeço. Às vezes comentários desnecessários, coisas pecaminosas que são meramente vaidade e orgulho do coração, que podem ferir, que podem prejudicar. Jesus não alivia. Todo mundo aqui já viu uma pedra de moinho, seja pessoalmente. Tem um moinho famoso aqui em Marlborough, né, que é daqui foi gravado aquele filme histórico do Vento Levou. Jesus está dizendo que é aquela pedra de moinho que tem algo oco no meio, um buraco. Inclusive, historicamente, consta que já houveram execuções com base nesse tipo que Jesus traz aqui. Ele diz, olha, melhor é que colocasse essa pedra no pescoço dessa pessoa e lançasse ao mar. Qual é o ponto de Jesus? Para Cristo, destruir alguém espiritualmente é pior do que morrer violentamente. Quando alguém destrói, atrapalha, dificulta, desanima, desencoraja, é um instrumento de murmuração, de lamento, de problema, ao invés de ser um instrumento de encorajamento. Meus irmãos, parem para pensar no peso espiritual, que é isso. Já pensou eu e você sermos achados como alguém que prejudicou outra pessoa de andar com Jesus? Nós precisamos ter atenção a isso, porque nós vamos nos acomodando à vida, né? Nós estamos em família, em comunidade. A gente vai se conhecendo um ao outro, o lugar que a pessoa senta, a hora que chega, como é cada um, o trabalho, a vida, mas nós não podemos perder de vista que na igreja o Senhor vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos, e nós precisamos cuidar destas vidas e pessoas. Deus nos chamou a isso. Eu já ouvi histórias de pastores colegas de uma igreja especialmente perto de mim, muito pequenina de tamanho. Não pequenina de importância para Cristo, mas de tamanho. E as pessoas estavam tão habituadas a sentar nos mesmos lugares. Só que em algum momento a igreja começa a experimentar um crescimento, as pessoas vão se achegando. E uma família ficou muito chateada, porque quando chegou no culto, já em cima da hora, encontra uma família visitante sentada no banco que eles sempre sentavam. Olha, o banco que a gente sempre senta está ocupado, veja só. Ô irmão, se Jesus mandar visitante aqui, nós penduramos as pessoas. Mas nós somos os primeiros a dizer, por favor, para você ouvir o evangelho, se sente no meu lugar. Louvado seja Deus. Você quer uma ajuda? Você quer um encorajamento? Por favor, quer uma água? Nós buscamos para você, mas ouça a palavra de Cristo Jesus. Porque nós jamais seremos um tropeço. Nós queremos ser um instrumento para que você caminhe com Deus. Então essa palavra de Jesus deve produzir para nós um santo temor na igreja. Porque nós somos um testemunho vivo do que o Senhor faz. Alguém que se converte hoje, essa semana, ele não tem ninguém à sua volta que é um exemplo de cristão, para quem ele vai olhar? Para quem, irmãos? Para nós. Então ele vai olhar para todos nós. Ele vai olhar para quem está aqui pregando, para quem está conduzindo o culto, para quem está cantando, para quem está auxiliando, para quem está na vida da igreja. Então ele vai aprender sobre fé observando a gente. Nós precisamos ter muita clareza sobre isso. O nosso compromisso de sermos um instrumento de bênção para o avanço do reino de Deus. Cuidarmos dos pequeninos de Jesus. Às vezes há alguns que nós julgamos não importantes, porque o nosso coração é pecaminoso, mas Paulo diz que todos os membros do corpo são importantes. Eu me lembro de uma história de um senhor chega para comprar um ingresso em um parque com duas crianças, dois meninos, um de 7 e outro de 8 anos. E aí o rapaz diz, senhor, a isenção, o moço que está vendendo os bilhetes, a isenção aqui no parque é até de 6 anos, 6 anos não paga. Qual a idade dos meninos? Aquele senhor responde, um tem 7 e o outro tem 8. E aí o rapaz, em tom de deboche, fala, uau, se o senhor não tivesse me dito, eu não ia cobrar o ingresso do senhor, seria isento. Se o senhor tivesse me dito que os dois tinham 6, eu teria acreditado e eu não saberia. Então aquele senhor respondeu, mas os meninos saberiam. E muito mais, Deus saberia. Nós temos um dever de bom testemunho para que os pequeninos sejam abençoados por Deus. Nós temos um dever para sermos instrumentos da graça de Deus. Irmãos, é profundo isso. É um exemplo extremo de Jesus, que seria muito pior, ou muito melhor, uma morte violenta, do que você ser tropeço. Já pensou? Sermos contados entre alguém que atrapalhou que outra pessoa pudesse servir Cristo? Guardemos os nossos lábios, os nossos olhos, a nossa vida. Sejamos um instrumento de bênção. Ore por isso.
Senhor, levante homens e mulheres. Use pessoas para que sejam um instrumento de bênção para os pequeninos do Senhor. Quando Deus está visitando uma igreja com graça e crescimento, Ele vai ajustando as estruturas. Ele vai trabalhando no nosso coração, no nosso acolhimento, no nosso serviço. Porque crescimento muda. Crescimento envolve mudança no nosso ambiente. Vai mexendo com algumas coisas. Então o Senhor está ensinando isso para os seus discípulos naquele contexto. Porque Jesus vê dentre os religiosos que eles tinham um grande zelo por muitas coisas moralmente falando, mas escandalizavam, mas eram pedra de tropeço para pequeninos. E agora o Senhor, então, continua falando acerca do modo radical que nós devemos lutar contra o pecado. Não há meio termo, irmãos. Não há uma conversa atenuante aqui. É uma briga ferrenha, é uma guerra, é uma conversa radical. E você vai entender, desta forma que nós chamamos de exagero, de hipérbole na linguagem. Jesus faz uma hipérbole que eu poderia chamar de uma hipérbole santa para dizer, olha só, se a tua mão te faz tropeçar, corta. Melhor é entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. E aí vem a ênfase, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés, seres lançados no inferno. E se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançados no inferno. Uma das marcas distintivas de um cristão genuíno, é a sua luta contra o pecado. Eu digo a vocês, meus irmãos, pela autoridade bíblica, pela palavra de Deus, se você não luta contra o pecado, se a carne não está batalhando contra você nesse exato momento, há muita chance de que você não seja um cristão. Ou você está num processo de santificação desconhecido, quase virando um querubim, um serafim, ou você não é cristão de verdade. Porque a vida, e desculpe que foi uma brincadeira, ninguém aqui vai virar anjo, mas senão num corpo incorruptível transformado por Cristo. Todos nós estamos numa batalha ferrenha contra o pecado, em maior ou menor grau. Todos nós lutamos contra isso. Cristãos lutam contra o pecado. Às vezes perdem batalhas, é verdade, perdem. Choram amargamente, mas o pecado aflige, o pecado machuca, o pecado traz para nós peso espiritual. Isso é um sinal que a gente está vivo. Quando alguém me procura e diz, eu estou lutando contra o pecado, isso me machuca, isso me faz sentir indigno, primeiro eu louvo a Deus, eu digo, louvado seja Deus. Porque, irmão, tem muita gente que não está nem aí para o pecado. Se você está lutando, aleluia, vamos aplicar pela palavra de Deus como deve ser essa luta. Mas nós temos uma tendência a afrouxar a batalha. Nós vamos nos acostumando, nós ficamos mais tolerantes. Eu não estou falando sobre legalismo, irmãos. Eu estou falando sobre santificação real. Eu não estou falando sobre aquela confiança em si, nos méritos pessoais, mas no padrão de Deus. Então Jesus vai nos ensinar que nós precisamos lutar duramente contra o pecado. E o pecado, a luta contra o pecado é radical. Por que é radical? Jesus não está defendendo, logicamente, uma mutilação literal, ok? Embora, historicamente, isso tenha acontecido na igreja. Jesus não está defendendo isso. Jesus não está dizendo assim, poxa, meu irmão, você está pecando com a sua mão, vai lá, busque cortar ela na semana, faça uma amputação. Não. O que Jesus está dizendo é, lute extrema e radicalmente contra o pecado, porque o pecado lança no inferno. Veja as três figuras aqui, mão, pé e olho. Mão é o que eu toco, não é isso? Onde eu toco. Os meus pés é onde eu vou, por onde eu caminho. E os meus olhos é o que eu desejo, o que eu cobiço. O pecado não é um mero acidente externo, mas ele se manifesta dentro de nós. Jesus faz um contraste. É melhor você entrar na vida mutilado do que você ir para o inferno com tudo. Isso sabe o que nos ensina? Nós, como cristãos, precisamos aprender o princípio bíblico da renúncia, da negação para si mesmo, da morte para o eu. Por que que muitos de nós não estão lutando bravamente contra o pecado? Porque nós amamos os prazeres dessa vida. Eu falava na classe de novos há pouco tempo agora.
Irmãos, para mim é uma coisa assim absurda, que todo fevereiro no Brasil começa a se discutir no meio da igreja se crente pode ir para o carnaval ou não. E isso surge na internet. E tem alguns ditos pastores que defendem, no meio de promiscuidade, de adoração a Satanás, de tudo que a própria festa já diz, da carne. Como que um cristão vai estar lá? Por quê? Porque ama o pecado. Porque ama as coisas deste mundo. Parece uma coisa radical e maluca dizer para um jovem, por favor, seja casto no Senhor, seja santo, seja puro, abdique do pecado do mundo. Vai doer, filho. Mas é melhor que você seja mutilado na vontade da carne, esteja no caminho da eternidade, do que você ser entregue às trevas e o pecado. Nós precisamos aprender isto. Irmãos, a palavra de Deus não mudou. A porta continua estreita. O caminho da vida é apertado. E Jesus vai dizer que largo é o caminho da perdição. Então, o Senhor está usando uma palavra que não tem uma outra expressão senão dizer assim. É uma luta, é radical. Eu quero ler com vocês, por favor, vamos comigo em Colossenses 3. Colossenses 3, os versículos 5 a 11. Vou dar um tempinho para que os irmãos achem aí em suas Bíblias. Colossenses 3, versículos 5 a 11. A morte da natureza terrena. Olha o que o texto diz. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E Paulo dá exemplos aqui. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo. Não é mais tempo de viver nisso, irmão, irmã. Já passou, você é crente agora. Quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos, joga fora. Igualmente tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestis do novo homem que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Faça morrer a vossa natureza terrena. O que precisa ser mutilado das nossas vidas, irmãos? Para que nós vençamos a luta contra o pecado. Muitas vezes o pecado vai se mascarar na sua vida com outros nomes. Nós pecamos muito nos nossos dias, no pecado simplesmente de conveniência, de entretenimento. Não, entretenimento. Mas aí você troca o entretenimento pelas coisas de Deus. Isso é pecado, é idolatria. Porque tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria, sim ou não? Não é isso que a Bíblia diz? Então aquilo que veio para te abençoar virou uma maldição. Mutila da sua vida, lança fora. Jesus não está dizendo que é algo simples. Jesus não romantiza, não poetiza esse sentido. Ele está dizendo, é uma amputação, é duro, é sofrido, é dolorido. Alguns de nós precisam cortar relacionamentos, e eu não estou dizendo para que você não conviva, porque a Bíblia diz, nós temos que conviver com aqueles que não são cristãos para anunciar o Evangelho. Mas se algo está pervertendo o meu coração, está me tirando do caminho, está me levando a pecar, a Bíblia diz no Salmo 1, não sente na roda de escarnecedores. Não ande em caminhos de pecadores. Antes tenha o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. Esta mensagem não é popular, mas é vida. É verdade, é palavra de Deus. Em casos extremos, vocês sabem que a medicina amputa um membro para salvar o corpo. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. E por que Jesus fala isso? Jesus fala isso porque o pecado é mortal e leva para o inferno. Olha o que o texto diz. Para o inferno, depois no versículo 45, mais uma vez, seres lançados no inferno, 47, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, e a ênfase é, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Essa palavra inferno vem de um contexto onde traduzido seria Guiena, um vale lá em Jerusalém, um vale de idolatria, de sacrifício pagão, um lugar de juízo, um lugar onde havia
uma adoração a uma divindade pagã antiga chamada Moloque. Moloque era um deus em que, pasmem você, as pessoas levavam os seus filhos para serem sacrificados. Infelizmente, a Bíblia relata para nós que até reis do povo de Deus cometeram estes pecados. Moloque era representado por uma estátua vazada, oca. Aos pés dela se punha fogo e os seus pais depositavam os filhos na boca daquela estátua flamejante. E para que não ouvisse o grito das crianças, se tocava tambores em uma espécie de adoração pagã diabólica. E naquele vale é então pelo rei Josias declarado um lugar impuro. E o povo de Israel começa a colocar lixo lá. Então vira um grande lixão, um lugar de impureza. E todo mundo sabe que no lixo tem lá gases e fica queimando o tempo todo. Então, para remeter uma figura, para que as pessoas entendessem o que era o inferno, Jesus chama o inferno daquele lugar. E ele diz exatamente isso. Existe um inferno. Existe um lugar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o lago de fogo, o inferno, foi preparado para Satanás e os seus anjos. A escape para nós, aonde? Em Cristo Jesus. A escape para nós é em Cristo. Mas Jesus falou do inferno. Jesus foi claro. Jesus falou mais do que qualquer outro personagem do Novo Testamento. O amor dele não elimina o juízo, confirma. É amor falar para você, corra para Cristo e seja livre da condenação eterna. Essa é a figura de John Bunyan no livro O Peregrino. O evangelista fala para ele, tudo isso será consumido pelo fogo, fuja do fogo vindouro, da condenação eterna. E aquele homem corre visando a Jerusalém celestial, fugindo da condenação. Nós só podemos fugir para Cristo Jesus. Irmãos, eu não sei se você entendeu, mas o Senhor está falando comigo e com você, que nós não podemos brincar de cristãos. Que nós não podemos ter uma vida dúbia, que nós não podemos nos parecer religiosos, que nós podemos e devemos tratar o pecado com absoluta seriedade. Alguns conselhos, você não luta sozinho. Deus lhe deu meios para isto. Deus lhe deu sua palavra. E talvez dos grandes problemas que tenhamos hoje é porque nós temos deixado a Bíblia de lado. Corra para a palavra de Deus. Deus lhe deu meios de graça, Deus lhe deu a oração. Deus lhe deu formas de práticas espirituais, Deus lhe deu uma igreja. É na vida comunitária que nós vamos sendo tratados por Deus, orientados, disciplinados, corrigidos e crescendo na graça do Senhor. É aqui que nós devemos encontrar intercessores, gente crente, santa, que você possa dizer, irmão, eu estou lutando, ora por mim. Que o jovem pode chegar para você, um irmão de mais experiência, digo, no contraste com a juventude, e fala, ora por mim. Irmã, ora por mim, eu estou precisando. Eu quero confessar as minhas faltas e eu preciso de ajuda. Como a palavra de Deus se aplica aqui, é na comunidade que nós crescemos. Você já certamente viu aqueles documentários de vida animal. E naqueles documentários, um me chamou a atenção especialmente quando eu e a Dani nos casamos. Esse era um dos programas que a gente assistia, de vida animal e documentários. Não tinha a oferta toda que tem de entretenimento como tem hoje. E eu me lembro de especialmente aprender e estar assistindo lá. E era um grupo de cães selvagens. Eles vão até aquele grupo, aquela manada, e eles tentam então latir contra a manada para dispersar. E aí quando eles dispersam, porque obviamente eles sabem que não pode vencer a manada inteira. Quando o predador dispersa a manada, naquele episódio fica um gnu da manada mais fraco, debilitado à parte. Toda a manada se esvai e ali ele fica. E naquela hora que ele está afastado do seu grupo, ele fica vulnerável. Você é uma ovelha de Jesus para estar no rebanho de Jesus. E não estar longe do rebanho para estar vulnerável aos perigos do predador. Jesus é o bom pastor que vence o lobo. Jesus é o bom pastor que vence o mercenário. Esteja no rebanho de Cristo. Amém, meus irmãos? Esteja no rebanho de Jesus. E por último, Jesus aplica um princípio do sal e do fogo. Porque o sal na Escritura tem a ver com purificação tal qual o fogo.
Pedro vai dizer que os cristãos estavam sendo aprimorados, aperfeiçoados pelo fogo da provação. Por quê? Porque no mundo antigo, eles sabiam que metais nobres eram purificados e manuseados, como a prata e o ouro, pelo fogo. E a partir do fogo saía as impurezas e se moldava o que se desejava. Então, uma figura muito comum para os cristãos da época ouvirem que o fogo da provação viria sobre eles, eles sabiam o que isso significava. É também necessário dizer que este versículo 49 é um versículo muito difícil de interpretação. Estudiosos comumente dizem ser um texto um dos mais difíceis do Novo Testamento. Mas umas possibilidades aqui. Quando ele diz no versículo 49, porque cada um será salgado com fogo, significa que todos aqueles discípulos provavelmente passariam por provações. E nós sabemos disso pela própria história. O Senhor sabe que o fogo viria sobre eles para os purificar. O Senhor sabe que o fogo viria sobre aqueles discípulos para os moldar na fé. É assim que Deus está falando, eles passariam pelo fogo da purificação. Mas o discípulo é aquele que passa purificado pelo fogo e suporta a perseguição, suporta a provação por causa de Cristo. E se você notar, nós podemos fazer relação com o texto anterior. Ora, na hora da provação, prefira sofrer o dano do que abdicar disso e ser lançado em condenação. Mas aí, no versículo seguinte, ele diz, bom é o sal. O sal é bom. Aliás, eu não sei se você sabia disso, a palavra salário vem de sal. Porque no mundo antigo, o sal era tão importante que os pagamentos, por exemplo, um soldado romano, há relatos que ele recebia pagamento também em sal. Por isso vem a palavra salário. Se recebia em sal. Então, no mundo antigo, eles sabem muito bem o que o sal significa. Mas havia um problema com o armazenamento, com a química simples do sal, que ele poderia perder o sabor. Jesus diz, o sal é bom, mas se ele vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Em outro texto vai dizer que nada serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, a figura aqui é fundamental para Cristo. O sal é bom, preserva, combate a deterioração e também dá sabor. O sal pode perder o sabor e se tornar insosso. Quando criança, eu me lembro que meu padrasto e os pais dele tinham um pequeno matadouro de bois. E a minha tarefa era cuidar do couro que sobrava. Então eu tomava 3 ou 4 quilos de sal, com todo aquele couro aberto, e eu colocava bastante sal em todo aquele couro, dobrava ele, porque uma pessoa que costumava comprar o couro dos animais abatidos passava na semana para buscar. Então, desde pequenininho, eu entendi e associei que o sal preservava aquilo para ele não apodrecer. E esse é o sentido de Cristo. A igreja neste mundo tem o aspecto da preservação. Nós estamos aqui preservando este mundo apodrecido, caído, maculado, cheio de trevas. É o que o Senhor está dizendo. Agora, irmãos, nós não podemos perder o sabor. Se nós perdermos a voz do anúncio, a voz profética da igreja, de falar para o mundo, se arrependa, creia no Evangelho, perdemos o sabor. Jesus está vendo à volta dele um monte de religiosos que se orgulhavam da Bíblia, de conhecimento da palavra de Deus, mas já haviam perdido o sabor. Jesus viu muita gente assim. Jesus está falando com os seus discípulos, nós precisamos ser o agente de preservação nesse mundo de trevas. É uma linguagem que o Senhor fala em Mateus, no Sermão da Montanha também, para os seus discípulos, que eles deveriam ser sal e luz. Ele diz, olha, o sal se perde o sabor, de nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Olha só, de agente de preservação, ele vira um descarte. A luz também, você não esconde ela debaixo de uma mesa, você põe num lugar para iluminar. Nós temos de estar onde Deus nos chamou a sermos a diferença, meus irmãos. Oh, meus queridos, Deus nos chamou a sermos sal e luz. E aí ele vai dizer, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Olha, o que o Senhor está querendo dizer, e a Escritura diz isso para nós também, que nós devemos ter uma palavra temperada com sal.
Aqui nós devemos tomar esse sentido em que o Senhor Jesus diz que em nós, como cristãos, devemos ter em nós mesmos este sal, numa relação certa com Deus. Um comentarista bíblico diz: discípulos têm sal em si mesmos, e se deixam salgar por Deus e para Deus, também vivem em paz uns com os outros. Quem foge da luta contra o pecado, está deixando de ser sal. Quem foge da luta contra o pecado, acaba lutando consigo e com outros. Então, ter sal dentro de si são atitudes que promovem a verdade, a bondade, a paz, a alegria entre irmãos e no mundo como um todo. É um coração disposto a anunciar as boas novas de Cristo. Ter a palavra dentro de si é ser sal para o mundo. Mateus 5,13. E assim cuidar, como o Senhor nos ensina. Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Irmãos, eu quero concluir relembrando algumas perguntas que esse texto nos faz. Nós temos sido instrumentos de bênção para a vida de novos cristãos, daqueles cristãos que não são tão novos, mas são frágeis na fé, dos pequeninos. Nós temos sido instrumento de bênção para quem precisa do Senhor. Uma igreja saudável é uma igreja em que homens e mulheres de Deus, de forma orgânica e natural, colaboram para que outros cresçam na fé. Nós precisamos aprender isso. E nós temos aqui um aspecto muito particular de sermos uma igreja de gerações distintas. Toda igreja precisa lidar com gerações. Porque nós vamos passar, irmãos. Não sei se alguém já tinha dito isso para vocês. Nós não vamos ficar aqui para semente. Se Jesus não voltar, nós vamos ir com ele para a eternidade. Amém, irmãos? Como é que nós temos ensinado a próxima geração? Eu queria dizer, um aspecto particular é que nós temos gerações distintas de cultura, de países diferentes. Como nós temos cuidado para que as novas gerações tenham encorajamento, legado, amem a palavra de Deus, tomem o bastão e continuem a jornada do ministério que Deus confiou a esta igreja? Outro aspecto é que Jesus lidava com muita gravidade contra o pecado e diz que nós devemos ter a mesma consideração para com o pecado. Como você tem lutado com o pecado da sua vida? Porque pecador você é, nós já sabemos disso, a Bíblia diz. Se alguém diz que não tem pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A questão é como que você lida com seus pecados. Nos nossos dias nós temos chamado pecado por outros nomes, a Bíblia continua chamando de pecado. Como você tem lutado? A responsabilidade para lidar com os pecados, em primeiro lugar, é sua. A tendência do coração é dizer, não, mas a mulher que o Senhor me deu, a serpente que estava aqui, o contexto, a época, a minha idade, o grupo, a igreja, as pessoas, a minha família, o trabalho. Não, a responsabilidade do pecado é sua. A Bíblia diz, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. É claro que existem agentes de influência. O ambiente que nós estamos o influencia a atitudes. Mas a responsabilidade do pecado é nossa. É sua, é minha. É de nós, como igreja do Senhor. É hora de despertar do sono, meus irmãos. É hora de lidarmos com seriedade com aquilo que Jesus trata. O Espírito Santo pode visitar a nossa vida agora, nesse exato momento, e trazer uma consciência profunda do pecado, porque a primeira coisa que nós precisamos é consciência. A gente sempre acha que o nosso pecado não é tão grave quanto o do outro. Ah, o do outro não, merece condenação. O nosso, você não sabe da minha história. É porque eu faço isso por causa daquilo. É só justificativa, pecado e pecado. Então, nós temos que orar para que o Espírito Santo visite a igreja. Ore por isso, irmãos. Senhor, visita a nossa igreja, para que a gente tenha um senso profundo dos nossos pecados e nos arrependamos deles. Eu lembrava nesse texto daquele sermão de Jonathan Edwards, Pecadores na mão de um Deus irado. Ele diz no relato que a pregação foi tão profunda e Deus visitou com tanta graça aquela igreja que as pessoas se seguravam no banco, com a sensação que estavam sendo sugadas para o inferno. Então o arrependimento visitou a Nova Inglaterra, onde nós estamos. O avivamento visitou este país, porque a igreja se arrependeu dos seus pecados. O Espírito Santo levou o povo a se arrepender e houve graça de Deus visitando. Jesus está dizendo que é melhor, irmãos, perdermos algo que nós julgamos precioso do que perder a alma para sempre. Ah, mas a minha felicidade. Irmão, felicidade é Jesus.
A do mundo é transitória, é passageira. Jovens, nós já tivemos a sua idade, nós sabemos como é. Nós já também nos equivocamos muitas vezes. Irmão, a gente sabe como é, nós sofremos e lutamos com a mesma coisa, nós sabemos que o nosso coração é tolo. Quais hábitos precisam ser cortados, quais ambientes precisam ser abandonados, quais telas que precisam ser limitadas, que amizades precisam ser revistas. Irmão, uma frase que eu encontrei aqui num comentarista: se o pecado é pequeno para você, o inferno vai ser apenas um conceito. Mas para Jesus não é um conceito, é uma realidade. Desejamos que todos nós, pela graça de Jesus, estejamos um dia na eternidade com Deus. Como diz aquele lindo nosso cenário, quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Como que eu faço para fugir disso? Corra para Cristo, venha para Jesus, volte-se para Ele, se arrependa, confesse. Deus conhece suas fraquezas. Ele é poderoso para nos visitar com graça e misericórdia. Vamos orar, meus irmãos. O grupo de louvor pode se preparar para vir aqui, enquanto nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar você que ore comigo, pedindo a Deus o peso desta palavra, deste texto, aos nossos corações. Ó Senhor Santo e Deus eterno, perdoa pelas vezes que nós lidamos com a Tua palavra de modo negligente. Quando nós não tratamos com a devida seriedade o que o Senhor quer de nós. Oh Deus, traga esse senso profundo dos nossos pecados, para que o arrependimento seja uma prática da nossa vida. Livra-nos da maldade que tanto habita em nós, de atenuar, de diminuir, de achar que não é tão grave assim. Oh Deus, mostra a Tua verdade ao Teu povo. Nos ajuda para que nós sejamos um instrumento de bênção na vida dos pequeninos que o Senhor há de chamar e já tem chamado. Oh Deus, que nenhum de nós se esqueça que o inferno é real. Que há uma eternidade sem o Senhor, de dor, de sofrimento, de angústia para sempre. Mas por favor, abra os nossos corações cada vez mais, para que a realidade do céu seja também latente, presente em nós. Que se alguém aqui ainda não correu para Cristo, debaixo da redenção bendita do Cordeiro, o Teu Espírito abra este entendimento e esta pessoa se arrependa dos seus pecados e volte-se para o Senhor Jesus. Oh Deus, nos ensina a renunciarmos, a termos atitudes de mutilação, como a Tua palavra diz, de modo ferrenho contra o pecado, para que o Teu nome seja glorificado e nós vivamos para Ti. Que os Teus discípulos sejam sal da terra, sejam luz do mundo, que haja nas nossas relações a experiência da vida com o Senhor, que haja graça nos tratos aqui, no acolhimento, no cuidado um do outro, porque nós fomos temperados por este sal e há sabor em nós do Senhor e nós temos paz uns com os outros. Oh Deus, guarda o Teu povo, a Tua igreja, guarda-nos neste país, neste lugar onde o Senhor plantou esta igreja, para que nós sejamos sal e luz, para que a despeito do que o mundo reprove, a despeito do que as pessoas deixarem de crer, continuemos a anunciar a verdade do Teu Evangelho. Deus, livra-nos